clamado, sonhado. E mais uma vez eu queria que o Senhor o honrasse em cima desse altar. Não que o Senhor não faz isso, mas por onde Ele passa eu sei que o Senhor tem honra. Mas hoje mais uma vez, Senhor, eu diminuo, a tua igreja diminui, Ele diminui, para que o Senhor cresça. Então entrega essa ação nessa noite, através da palavra que tu deu para o teu filho, para nós, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, fique à vontade. Essa é minha, aquela outra é sua. Glória a Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor, pastor João Carlos. Sou evangelista de Carlos dessa casa há 15 anos. E é um privilégio estar pregando para vocês, amém? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, Deus me dava a palavra dentro da barca e falava no meu espírito: você vai pregar um dia no culto da libertação. Eu já preguei uma vez, hoje é a segunda vez. Não sei porque eu estou falando isso, mas de repente você tem um sonho de pregar. Sabe que Deus tem o poder de realizar, amém? Antes da gente começar a pregar, cadê os homens? Tem que falar isso, né? Sou eu líder dos homens junto com o Jair. Cadê os homens da igreja? Sábado agora, culto dos homens. Mulher, manda teu marido pro culto. 6 horas da tarde vai ter o nosso café. E após o café vai ter o culto dos homens. Então você é nosso convidado. Venha nos prestigiar. Vai ter uma boa palavra. A gente vai trazer uma banda de fora, de Santos. Um pastor lá de Santos também para trazer uma palavra para nós. Você é o nosso convidado. E se você puder, se você não puder, venha do mesmo jeito. Trazer algo para completar a mesa. Um Danone, um refrigerante, um pão doce, seja o que for, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você, homem, venha para o culto também, sábado. Às 18 horas começa o café, logo após o culto. Livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. A gente vai falar nessa noite sobre oscilações. Repete aí para o seu irmão, para a gente não esquecer. Oscilações. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, ou Petros. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do teu altar essa palavra. Apresento todo o andamento desse culto, assim como sempre oro, dá ordem aos seus anjos ministradores para estar em cima desse altar comigo, com o Osmar. E eu peço a ti, Pai, cobre essa nave da tua igreja com a tua glória. Eu peço a ti, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se faça essa pergunta nesse momento. Quem é Jesus para você? Para os fariseus, para os homens, ele era só um profeta. Ele era Elias. Mas Pedro, com ousadia, disse: Tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Para Pedro ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. De repente para você ele é o teu Salvador.
De repente para você ele é teu pai. De repente para você ele é teu amigo. De repente para você ele é o teu libertador nessa noite. De repente ele é o que vai trazer a provisão para a tua casa. Quem é Jesus para você? Por que você continua? Para os discípulos ele era o Cristo. Pedro com ousadia falou que ele era o Cristo. Se ele é teu salvador, se ele é o teu libertador, se ele é o teu pai, então por que você continua nessa oscilação? Por que você continua nesse estado que você está vivendo? Por quê? Uma hora a gente está dentro da casa do Senhor, outra hora a gente está fora. Uma hora a gente entra no culto, feliz, cheio da presença de Deus, liberto, transformado. Outra hora a gente está brigando com a nossa esposa, outra hora a gente está num bar bebendo, outra hora você está num bar bebendo, outra hora você está se prostituindo. Mas quem é Jesus para você? Se Ele é o teu libertador, se Ele é o teu salvador, a gente tem que mudar os nossos caminhos. A gente tem que mudar a nossa mente, a gente tem que mudar o nosso coração. Se Ele é o teu salvador, deixa Ele te salvar de verdade. Se Ele é o teu pai, deixa Ele ser o teu pai de verdade. Quem é Jesus para você? Entra culto, sai culto, e muitas das vezes você continua o mesmo. Muitas vezes a gente continua o mesmo. Oscilações. Eu estava ali embaixo pensando, lógico, Deus me deu um sermão, mas eu estava ali pensando o que Deus podia. Deus estava falando comigo na verdade. E de 3 anos para cá, 3 anos para baixo, para alguns anos atrás, eu vivia oscilando. Por mais que eu pregava, por mais que eu abria culto, por mais que eu tirava o dízimo, eu não adulterava, não me prostituía, respeitava minha esposa, mas eu oscilava emocionalmente. Quem sabe a tua oscilação nas tuas emoções hoje? Quem sabe você entrou aqui totalmente destruído, emocionalmente, financeiramente? Como é que estão as tuas emoções? Como estão as tuas emoções? Tem dia que você acorda alegre, feliz. Tem dia que o teu emocional está lá no teu pé. Quem é Jesus para você? Para Pedro ele era o Cristo. Tome posse hoje da tua cura. Que a tua oscilação venha a ser paralisada nesse momento. Eu profetizo na tua vida que a tua oscilação vai ser paralisada nessa noite, através dessa palavra, através da ministração. Vai ter ministração. Mas hoje é o tempo de você se firmar na presença do Senhor. Chega. Não adianta eu botar a mão na tua cabeça, pastor João, pastor Pedro, e outra hora você está num bar bebendo. Quem é Jesus para você? Outra hora a gente está orando, expulsando o demônio. Outra hora você está de volta na feitiçaria. Quem é Jesus para você? Não adianta a gente botar a mão na tua cabeça e outra hora você está fumando, adulterando. Tu acha que eu queria falar isso? Não, eu queria profetizar a tua bênção, eu queria profetizar o teu carro, mas eu tenho que pregar aquilo que Deus colocou no meu espírito, para gerar mudança em você, para gerar mudança em mim, porque Deus quer gerar mudança hoje. Deus quer gerar cura, Deus quer gerar transformação, Deus quer tirar a oscilação dentro de você e fazer morada dentro de você. Deus quer fazer morada de verdade dentro da tua casa. Você sai daqui totalmente liberto, transformado, mas ao pisar na tua casa, parece que tudo vira. Quem é que sente isso? Chega dentro de casa, sai daqui leve, mas chega dentro de casa é um peso. Descubra o que está errado. Eu descobri o que estava errado. Quem reconhece Jesus recebe identidade. Quem reconhece Jesus, aleluia, recebe identidade. Deus quer entregar a identidade nessa noite. Você é filho, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Saia daqui com isso na tua mente.
Saia daqui totalmente liberto. Quem reconhece Jesus recebe identidade. Depois que Pedro reconheceu Jesus, versículo 17, Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha como Jesus reconheceu Pedro. Versículo 18: mas eu também te digo, aleluia, que tu és Pedro, tu és João, tu é Maria, tu é Roberto. Quem é Jesus para você? Quem é você? Depois que você reconhece Jesus, saia daqui com a tua identidade. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando dele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor. Eu quero profetizar na tua vida que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. As portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia! 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 Não vai prevalecer. Não vai. Não vai. Quem reconhece Jesus recebe autoridade. Saia daqui com a tua identidade. Saia daqui com autoridade. Saia daqui com Jesus no coração de verdade. Quem reconhece Jesus tem liberdade. Você é livre. Eu declaro que você vai ser livre em Cristo Jesus. Eu declaro que a tua casa, o teu filho que está na droga, o teu marido que não se converte, é livre. Vai ser livre. Vai ser livre. Eu declaro que aquela pessoa mais difícil de tua casa vai ser livre. Porque você vai sair daqui com a tua identidade. Você vai ter força para guerrear. Você vai ter autoridade para guerrear. Reconheça Jesus hoje. Quem reconhece Jesus, recebe cura. Deus está entrando com cura hoje. Cura nas tuas emoções. Cura no teu casamento. Tem relato de homens que veio para a igreja só por causa da esposa. E hoje faz quantos anos, Cris? 13 anos? 13 anos. Eu não combinei nada com ele, mas eu conheço a história do Cris. Cristiano, diácono Cristiano, dá aula de discipulado, abre culto, prega. 13 anos. Veio para a igreja com o casamento destruído. Mas Jesus deu para ele liberdade. Jesus deu para ele um nome, aleluia. Jesus deu para ele um nome sobre todo o nome. Colocou sobre a vida dele, colocou sobre a minha vida, colocou sobre a tua vida. Quer colocar sobre você identidade. Quer trazer cura para a tua casa, trazer cura para as tuas finanças, para as tuas emoções. Abra um parente. Ano passado, do ano retrasado para o ano passado para cá, as minhas áreas financeiras estavam totalmente destruídas. Totalmente. Eu pago casa, pagava a entrada parcelada da minha casa. Estava 3 meses atrasada a minha casa. E o banco mandando mensagem que se chegasse na 4ª parcela, ia tomar a minha casa. E desde janeiro, dia 1 de janeiro, eu fiz um monte de propósito com Deus. E eu falei, vou escrever esses propósitos. Na verdade, eu fui no culto na sede do dia 31 de manhã. E à noite eu vim para cá. E lá o pastor Samuel pregando, faz um propósito. Eu falei, vou fazer também, por que não? Fiz um monte de propósito e escrevi. E um deles era para que eu ganhasse 3 mil reais. Outras coisas que eu pedi na área financeira, na área espiritual, e Deus está fazendo. Quando foi em fevereiro, a porta não tinha abrido ainda, e o banco ligando, o banco mandando mensagem. Eu falei, Deus, eu não vou perder minha casa. E mesmo assim, que nem o pastor João falou, mesmo você sem dinheiro, talvez a conta apertada, oferte, porque Deus é fiel.
mesmo você apertado, faltando dinheiro, você tiver R$5, R$2, R$10, oferte. Porque Deus Ele é zeloso. Ele abre a janela do céu, Malaquias 3:10. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu fazia a prova do Senhor. A quarta parcela quase vencendo, o banco manda a proposta. Se você arrumar uma entrada, acho que era R$900, a parcela era 800. Eu falei, como é que eu vou arrumar 900 se a parcela é 800? Deus falou no meu coração, faz uma rifa. Fiz uma rifa, muita gente aqui comprou, o pessoal do meu trabalho comprou. Arrumei os R$950, paguei. As outras 3 parcelas que estavam atrasadas, o banco diluiu em todo o meu contrato. Por 6 meses eu vou pagar 500 e poucos reais. Falta 2 parcelas ainda. E eu falei, Deus, está acabando as parcelas. Quando foi no mês de março, aleluia, a empresa TGG me liga, mandando fazer entrevista. Hoje eu posso falar que eu recebo mais de R$3.000. Deus é fiel. Deus Ele cumpre. Deus Ele faz. Deus Ele faz. Deus Ele faz. Está apertado. Você que está apertado financeiramente, você que está vivendo momentos emocionais, calma. Receba a tua identidade hoje. Reconheça Jesus de verdade hoje. Reconheça Jesus dentro da tua casa de verdade hoje. Porque Deus tem mudança dentro da tua casa. Deus tem. O que te falta para reconhecer Jesus hoje? Será que não é a falta de perdão? A falta de perdão é uma das maiores prisões espirituais. A falta de perdão é uma das maiores prisões espirituais. Ah, mas não tem nada a ver. Meu pai me abandonou, não vou perdoar ele. Você está preso. Com todo o temor e respeito. Eu fui abusado, você não perdoa, você está preso. Minha mãe me abandonou, você não perdoa, você está preso. A falta de perdão é uma das maiores prisões espirituais. O que te falta hoje para reconhecer Jesus de verdade? O medo. Medo é um sentimento, medo é um espírito. O medo muitas vezes nos falta ser livre em Cristo Jesus. Eu tinha medo de pregar. Eu tinha medo de abrir culto. Um dia, lá no Oswaldo Cruz, hoje eu não tenho mais. Acho que minha terceira, segunda vez abrindo o culto, eu nervoso. Eu nem ia contar isso, mas eu estou contando. Eu nervoso, sei lá, 2013, não sei, 14. Eu nervoso. Acho que eu abri o culto, sei lá, em 6 minutos, 7 minutos, foi muito rápido. E logo em seguida a pastora Alex subiu. E ela falou, nossa, foi tão rápido que não deu tempo nem de beber um copo d'água. Aquilo entrou como um flecha no meu coração. E eu falei, nunca mais eu vou abrir o culto. Nunca mais eu subi em cima do altar. Só que o Espírito Santo ele vai nos confrontando. E Deus vai colocando você nas oportunidades. E eu fui rompendo isso. Voltei a abrir culto, voltei a tirar dízimo. Comecei a pregar em algumas igrejas. Comecei a pregar nessa casa. E eu venci o medo. Hoje é noite de você vencer o medo. Hoje é noite de você liberar perdão. Hoje é noite da tua cura. Quem sabe o que te falta de você ser livre? Será que não é um posicionamento? Não é só você vir aqui na frente e nós orarmos em você. Isso não é ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Um posicionamento é renúncia. Você renuncia à sua carne. Você renuncia ao cigarro. Você renuncia às drogas. Você renuncia à prostituição, o adultério, a pornografia.
Eu me lembro que no segundo retiro de mulheres que a minha esposa foi, primeiro retiro, não sei, 2013, 2014, eu tinha uns 3, 4 anos, estava sozinho em casa. Eu nunca falei isso, estou falando isso hoje. Minha filha estava dormindo, homem na sala de madrugada com controle. Eu escolhi ser livre. Passou, vi, falei, não vou ver isso. Tirei, pedi perdão para o Espírito Santo. Eu escolhi ser livre. Eu escolhi ser livre. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Ou talvez até estaria, mas totalmente em iniquidade. A minha palavra ia cair por terra. Talvez vocês iam receber, mas no mundo espiritual não ia passar desse teto. Mas eu escolhi ser livre. Eu escolhi se posicionar. Se posicionar. Se posicionar. Homem, mulher, se escolha se posicionar nessa noite. Quem sabe é o cigarro. Há 2 anos atrás eu estava cuidando de um rapaz aqui na igreja. Ele era 2 metros de altura, forte. Estava cuidando dele espiritualmente. O pastor Ito me ajudou um pouco. E eu falei para ele, vamos fazer um propósito de 7 dias. O pastor Ito falou para ele, você vai fumar 2 cigarros por dia. Um na hora que acordar e um antes de dormir, se não me engano era isso. E eu falei para ele, a gente vai fazer 7 dias de jejum no monte. E ele falou, Ed Carlos, eu estou 3 dias sem fumar cigarro. Não dá glória a Deus não. Eu estou 3 dias sem fumar cigarro. Fomos pro monte esses dias todos. Eu orava nele no monte, começava a fazer um monte de renúncia nele. Nós sentia o cheiro de cigarro. Eu sentia, e ele falou, você está fumando? Eu falei, tem 3 dias que eu não fumo. Eu sentia, era impregnado o cheiro de cigarro nele. Conforme a gente orava, intensificava a oração, eu sentia algo nos rondar, repreendia, Deus nos dava graça, nos dava autoridade na hora. 4º dia ele lá, firme. No 5º dia eu não consegui, comecei a trabalhar. Era os horários que a gente começou a ir para o monte. Eu falei, continua sozinho. Eu acho que ele fez 6 dias. Só que infelizmente ele não conseguiu se posicionar. É possível vencer. É de fácil? Lógico que não. Eu nunca fumei. Eu já bebi, já me prostituí. Mas fumar não, nunca fumei. E nem vou fumar em nome de Jesus. É fácil vencer? Não. Mas é renúncia. Renuncie isso hoje. Renuncie aquilo que te prende hoje. Renuncie aquilo que quer roubar Jesus da tua vida. Renuncie aquilo que quer tirar o reconhecimento de Jesus na tua vida, na tua história, na tua casa. Renuncia hoje. Se posiciona hoje. Porque Deus tem coisas maiores e melhores que Deus quer fazer na tua casa, na tua vida. Deus quer fazer. Quem reconhece Jesus sai da feitiçaria. Tem pessoas que o Pedro já falou para mim várias vezes, eu também já presenciei. Tem pessoas que vêm, recebem Jesus, aceita Jesus, é ministrado. Vem um culto, 2 cultos, no 3º culto não aguenta. Volta para a feitiçaria. Quem reconhece Jesus sai da feitiçaria. Quem reconhece Jesus sai da idolatria. Não adianta você vir receber oração. Não estou, como posso dizer, falando mal de religião nenhuma. Mas não adianta você vir receber oração. Talvez acho que nem pastor João, ninguém falou isso em cima do altar. Não adianta você vir receber oração, ministração e ter um altar dentro da tua casa para Nossa Senhora sei lá do que ou qualquer outra coisa. Já era. Você entra na tua casa, tudo volta de novo. Eu lembro que a minha sogra,
quando eu era novo convertido, eu tinha, sei lá, há meses ou um ano, eu e minha esposa orando por ela, aconselhando ela, vivendo uma vida totalmente promíscua de bebida, de droga, prostituição, fornicação. Chegava bêbada em casa, o marido dela batia nela. E eu falava, renuncia a isso. Não falava com essas palavras, que eu também não entendia muito. Mas era mais ou menos isso, renuncia a isso. Vem para Jesus. E ela começou a ver a mudança em mim, começou a ver a mudança na minha esposa. E eu inocentemente, Deus falou no meu coração, pega a estátua dela e quebra. Lógico que eu pedi para ela. Eu tirei de dentro da casa dela e quebrei no meio da rua. No começo talvez ela não gostou muito, mas ela deixou. E ali foi quebrado. Ela começou a ir para a igreja, começou a se posicionar. Hoje ela é da Palavra de Vida da Vila Aura, é da intercessão, canta no coral. Minha mãe é a mesma coisa. Tinha uma imagem gigante na sala, não renunciava, vivia também uma vida totalmente errada, de bebida, de fornicação. Meu irmão, que eu era novo convertido. Meu irmão foi lá, tirou a estátua de dentro da casa e quebrou. Eu não estou falando para você fazer isso, entenda bem. Peça direção para o Espírito Santo. Tire no tempo que for no tempo certo. Se for hoje, faça. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando, faça conforme o Espírito Santo te guiar. Eu estou falando que isso é uma cadeia. Isso é prisão na tua vida. Amém? Não estou aqui ofendendo religião nenhuma. Estou falando que isso traz brecha no mundo espiritual. Você vem e recebe a ministração. Chega em casa. Talvez nem isso, talvez uma vela. Uma vela para quem já morreu. A Bíblia diz, após a morte, segue-se o seu juízo. Jesus mesmo falou, deixe que os mortos sepulte os mortos. Morreu, já era mesmo. Não adianta você orar por quem já morreu. Ore pelos vivos, para se converter, para se transformar. Aí sim. Amém? Fugiu até do que eu ia falar. Pedro andava oscilando, uma hora reconhecia quem era Jesus, outra hora servia de pedra de tropeço, de escândalo. Continuação aqui da palavra, versículo 21. Vou acelerar para a gente tomar tempo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando eu estava escrevendo essa palavra, quando eu estava meditando, eu falei, como isso? Uma hora Jesus reconheceu quem era Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus reconheceu quem era Pedro. Outra hora eu estava falando que Pedro servia de rocha de escândalo. Oscilações. Foi o tema na ministração. Oscilações. Pedro oscilava também. Os discípulos oscilavam. E Pedro oscilava. Jesus falou para ele, me serve de escândalo. Como que uma hora ele reconhecia quem era Jesus, Jesus reconheceu quem era ele, outra hora servia de escândalo. Jesus falou para Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu a revelação do céu, e outra hora estava negando Jesus. Pedro recebeu a revelação do céu, outra hora estava falando que Jesus não era necessário morrer na cruz, sendo que esse era o propósito. Oscilações. Pedro oscilava quando pediu para andar por cima do mar. Mateus capítulo 14. Vou ler porque as aulas estão avançando, amém? Versículo 26. E os discípulos, vendo
o caminhar sobre o mar. Assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro tinha fé, Pedro tinha ousadia, mas oscilava. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. A fé de Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo, repete assim comigo, mas sentindo um vento forte, teve medo. Mais uma oscilação de Pedro. Mais uma vez Pedro estava oscilando. Jesus não falou para ele ir. Por que ele teve medo? Por causa do vento. Qual o vento que está te causando medo? Qual o vento que está fazendo você tirar o foco de Jesus? Qual é o vento que você está passando? Que você, na hora de, quando você está passando pelaquela tribulação, e tira você do foco de Jesus. Talvez uma briga dentro de casa é um gatilho para ver uma pornografia. Talvez uma briga dentro de casa, um desentendimento com a esposa, com o filho, é um gatilho para usar uma droga, é um gatilho para beber. Chega de oscilação. Repita assim comigo: chega. Hoje eu vou parar de oscilar na presença de Deus. Eu vou reconhecer quem é Jesus na minha vida, na minha casa, na minha história, em nome de Jesus. As palmas para você, ó. Aleluia. O que você ouve que rouba a tua fé? O que você ouve que rouba a tua fé? Desemprego, o medo que nem Pedro sentiu, isso roubou a fé de Pedro. Mas sentindo o vento forte, eu vou passar por ventos, você vai passar por ventos. Normal passar por vento. É normal até passar por tempestade. Mas se você estiver firmado na rocha, se você estiver firmado em Cristo Jesus, você vai ter fé. Podemos até chorar, podemos até sentir por algum momento abandonado, esquecido, mas se você clamar por Ele, Ele vem, aleluia, caminhando por cima das águas, falando: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Ele caminha por cima das águas falando: vem, você não vai afundar, você não vai afundar. Talvez você pense que não está nem escrito, aleluia. Talvez você pense que vai afundar nas tuas emoções. Talvez você pense que vai afundar nas tuas emoções. Mas hoje Jesus disse para você: eu pego nas tuas mãos, você não vai afundar. Se levanta que eu estou contigo. Se levanta que eu estou contigo. Eu pego nas tuas mãos, eu não vou deixar você afundar. Aleluia, aleluia. Você não vai afundar. Você não vai afundar. O que o inimigo fala ao teu ouvido: não tem mais jeito, que não tem mais jeito, você não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, teu filho não tem mais jeito. Tem. O que o vento faz no teu ouvido? Para que ir para a igreja? Para que ir para a igreja? No momento das minhas oscilações, a igreja não era nem aqui na Oswaldo Cruz, sei lá, 2016, 15. Eu não queria vir mais para a igreja. Estava triste, chateado. Estava buscando. Era líder da portaria, líder da tesoura, da assistência social. Abria culto, pregava, tirava dízimo. Mas eu estava oscilando. O vento que muitas vezes não é nem fisicamente, mas é internamente, não faz querer parar. Mas hoje você vai vencer esse vento.
Eu venci esse vento. Você vai vencer esse vento. Esse vento que quer roubar a tua fé. Esse vento que quer roubar a tua vida espiritual. Você vai vencer esse vento hoje. Eu declaro sobre a tua vida que você vai vencer esse vento dentro da tua casa, dentro da tua vida emocional, dentro da tua vida espiritual. Você vai vencer esse vento, aleluia. Talvez o inimigo fale nos teus ouvidos: para que ir para a igreja? Você não se converte. Ele sabe da nossa vida. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. Ele sabe da minha vida. Ele sabe da vida do pastor João, da Berenice, de cada um de nós aqui. Ele sabe. Quem sabe o vento sopra no teu ouvido. Para que ir para a igreja? Tu não vai mudar mesmo. Você vai voltar a fumar. Você vai voltar a beber. Você vai voltar a usar droga. Você vai voltar a se prostituir. Para que ir para a igreja? Foca em Jesus. Foca em Jesus. Uma coisa de cada vez. Apenas reconheça Jesus primeiro, e as demais coisas Ele vai fazer. Que ninguém liga para você. Talvez o vento sopra no teu ouvido e fala que ninguém liga para você. Não, ninguém liga para você. Você tá só, é mais um aí. Encontrei hoje no meu trabalho um rapaz que era da nossa igreja. Ele falou que está numa igreja pequena agora. Ele, para que eu vou para lá? Hoje ele não falou com esse rancor. Ele falou: hoje eu estou na igreja pequena, sou diácono, estou abrindo culto, prego. Estou até fugindo de tanta oportunidade. Com essas palavras, ele falou hoje. Estou até fugindo de muita oportunidade que estão me dando. Mas lá eu era só mais uma multidão. Você não é só mais uma multidão. Teu tempo vai chegar. A tua vez vai chegar. A tua vez vai chegar. Eu vejo as pessoas no meu trabalho. Tem vários cristãos. Só que muitos deles estão brincando de ser cristãos. Eu não brinco de ser cristão. Eu não brinco. Não brinque de ser cristão. Se for para ser crente, seja crente. Seja crente no teu trabalho. Seja crente na rua. Seja crente. Muitos deles são que nem o pastor João pregou domingo. Morno. Não está nem quente nem frio. Está morno. Foi a mensagem de domingo à noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Chega. É tempo de você blindar as tuas emoções. É tempo de você blindar o teu coração e não deixar mais o Satanás brincar com as tuas emoções. Não brincar mais com o teu coração. Pedro oscilava quando negou Jesus. Mateus capítulo 26. Eu estou encerrando, senão o pastor João não deixa eu pregar de novo. Mateus capítulo 26, versículo 69. Eu não vou nem ler. Vai falar da história. No versículo 31, Jesus vai narrar para Pedro e para os discípulos que hoje vocês vão se escandalizar. Os fariseus vão falar com as minhas palavras. Os fariseus vão vir e vão me levar, e vocês vão fugir com medo. E Pedro se levanta e fala: não, Senhor, de maneira nenhuma. Ainda que todos se escandalizem, ainda que todos fujam, eu jamais vou te negar. Jesus olha para Pedro no versículo 69 e fala para Pedro: Pedro, ainda que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, afirmando que não me conhece. Mais uma oscilação de Pedro. Versículo 69 fala que Pedro nega Jesus. Mas o interessante que Pedro, mesmo negando Jesus, uma criada, aleluia, olha para ele e fala, na terceira vez que Pedro nega Jesus, fala: como você não é um deles? A tua fala,
as tuas vestes te denunciam quem você é. Você que está oscilando, você que se afastou, você que não consegue se firmar, você está até bem, você até vem para a igreja, mas oscila emocionalmente. A tua fala, a tua conduta, as tuas vestes não nega quem você é em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha. Aleluia. Pedro oscilava quando negou Jesus. Quantas das vezes nós negamos em palavras, em atitudes? Eu acabei de citar para vocês várias atitudes. Algumas eu cometi, outras não, mas que talvez você está cometendo ou não. Mas hoje você precisa reconhecer quem é Jesus para você. Você precisa reconhecer hoje. Quem sabe nas atitudes, nos medos, nas ações, na falta de fé, na incredulidade, você oscila. Uma hora você está cheio de fé, vem para todos os cultos. Outra hora você fica um mês sem aparecer. 2 semanas, volta para as práticas erradas. Hoje é noite de você reconhecer quem é Jesus para você. Quem é Jesus para a tua casa? Para a gente encerrar no capítulo 21 de João. Vai falar que Pedro resolve pescar. Capítulo 20, Jesus se apresenta para os discípulos. Não fala nada para Pedro, que Pedro tinha negado. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Quando o galo canta pela segunda vez, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Amargamente. E Pedro sai dali totalmente triste, oscilando, totalmente destruído emocionalmente. E no capítulo 21, Jesus já tinha tido o primeiro encontro com Jesus, com Pedro e com os outros discípulos. Só que Jesus não fala nada para Pedro. No capítulo 21, Pedro fala: eu vou pescar. Pedro pega o barco, começa a pescar, passa a noite pescando, amanhece. E a Bíblia diz que Pedro e os discípulos não pegam nada. E de repente, Jesus aparece. De repente, Jesus aparece. Mais uma vez Pedro estava oscilando. Porque Jesus fala para Pedro: vou te fazer pescadores de alma, de homens, não mais de peixe. Pedro não tinha mais o direito de voltar para a pescaria, de voltar para as práticas que Jesus tinha falado para ele, que não era para ele mais voltar. Só que Pedro, mais uma vez, resolve voltar para onde não era devido. Não volte para onde não é mais devido. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para os discípulos. E André fala: é ele. Versículo 3: disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram também: nós vamos contigo. As nossas atitudes influenciam quem está à nossa volta. De repente, não está nem escrito aqui, de repente você vem para a igreja, mas não está posicionado, e você quer que o seu filho se converta, ele não vai se converter. De repente você vem para a igreja e o teu marido não vem, e você não está firmado, está oscilando, ele não vai se converter. As tuas atitudes vai mostrar quem é Cristo para você. As tuas atitudes vai mostrar quem é Cristo para os outros em você. Versículo 4: sendo amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa a comer? Responderam-lhe: não. Em Lucas capítulo 5, fala da primeira pesca, onde Jesus fala para Pedro. Pedro fala para Jesus: Senhor, aparta-te de mim, que eu não sou digno
Depois da pesca, Pedro fica maravilhado, novo convertido, fica maravilhado. Só que Jesus fala para Pedro: a partir de agora, a partir de hoje, te farei pescadores de homens. E Pedro tinha esquecido, aqui no capítulo João capítulo 21, Pedro tinha esquecido que ele não era mais pescador de peixe, e sim de homens. Disse Jesus: tendes alguma coisa a comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Jesus permitiu a pesca com Jesus no barco. Por quê? Para mostrar para Pedro que não é pela força de Pedro, e sim pela força de Jesus, e sim pela palavra dele. Não é pela tua força e nem pela tua palavra, e sim pela palavra do Espírito Santo de Deus. Para a gente encerrar, a partir do versículo 15, Pedro se dá de frente com Jesus. E Pedro imaginando, eu fico imaginando, Pedro imaginando um turbilhão de coisas. Eu neguei ele. Eu fui cilindado como trigo. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás quis te cilindar como trigo, mas eu roguei a ti no Pai. Muitas vezes o inimigo vai nos cirandar, vai querer nos peneirar como trigo. Só que Jesus, Ele rogou ao Pai por mim e por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está oscilando, está fraco, está fé, está pecando, está errando de tudo aquilo que eu já falei. Hoje é noite de você fortalecer a tua fé. Hoje é noite de você sair daqui reconhecendo quem é Jesus para você. A Bíblia diz que Pedro se dá de frente com Jesus depois de comer, depois de se assentar. Eu fico imaginando Pedro pensando um monte de coisas. Eu neguei ele. Eu estava lá em cima do mar, eu neguei quando o vento soprou. Ele falou que eu era rocha de escândalo. E Satanás começando a sentar Pedro, sentando Pedro, trazendo para nós: eu não vou mais para a igreja, eu estou fazendo isso de errado, eu estou pecando, eu estou adulterando. E Satanás te sentando, Satanás sentando Pedro. Só que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Eu fico imaginando Pedro chorando mais ainda. E Deus falou isso comigo dentro do meu quarto. Conforme Deus ia falando isso para Pedro, Jesus ia falando isso para Pedro, o Espírito Santo ia limpando Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Eu fico imaginando Pedro chorando, se aquebrantando, o Espírito Santo arrancando as setas, tirando os dardos, paralisando a palavra contrária. Reconheça Jesus hoje. Jesus fala pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro chora mais um pouco. Pela terceira vez Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro por um momento não responde. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, tu sabe que eu sou fraco, tu sabe que eu estou sem fé, tu sabe que eu estou desanimado, tu sabe que eu estou sem força, tu sabe que eu estou totalmente fora da tua presença, trazendo para nós. Quem sabe você está assim hoje, e Jesus falando para você: tu me amas? Não desiste de mim. Tu me amas? Se fortalece na minha presença. Tu me amas? Volta para mim. Tu me amas? Chega dessa acusação. Eu já te libertei, eu já te transformei e vou transformar a tua casa. E Pedro fala: amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Esse era o chamado de Pedro, de apacentar as ovelhas. Deus te firma.
Deus arranca tudo aquilo que está de um contrário contra a tua vida. Eu profetizo hoje um firmar de Deus. Eu profetizo na tua vida resistência espiritual. Você vai resistir às tentações. Você vai resistir quando o convite vir. Você vai resistir quando te oferecerem a droga, quando te oferecerem a bebida. Você vai resistir quando tiver com o controle nas tuas mãos. Você vai resistir. Resista. Eu profetizo resistência espiritual. Eu profetizo que Deus vai te fortalecer nessa noite. Deus te firmou, arrancou as cadeias da tua alma, te curou, te libertou, arrancou os teus medos e diz para você: me reconheça hoje. E eu encerro por aqui dizendo que Deus vai arrancar aquilo que está contrário dentro da tua casa, dentro da tua vida, e vai dizer para você: tu me amas? Se você tiver sem força, você vai falar: Senhor, eu amo, Senhor. E Jesus vai falar para você: apacenta as minhas ovelhas. Talvez você não é pastor, talvez você não é evangelista, mas Jesus vai estar falando para você: eu introduzo força dentro de você, eu introduzo ânimo. Amém? Essa palavra que eu deixo para mim e para você. Eu quero fazer, com a permissão do pastor, um apelo. Você que se sente fraco, desanimado, que entendeu essa palavra falou com você, eu te convido a vir aqui à frente, para a gente ministrar em você. Você que entendeu essa palavra, você que não aceitou Jesus ainda, levanta as tuas mãos, deseja te conhecer. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Não aceitou Jesus? Deixa eu reconhecer, deixa eu ver você. Não aceitou Jesus ainda? Todos já aceitaram Jesus? Amém? Você que entendeu essa palavra, que precisa de mudança e quer reconhecer Jesus, vem aqui à frente. Amém? Então não tem ninguém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Seu João. Glória a Jesus. Obrigado, Ed Carlos. Deus abençoe pela palavra, por tudo que você fez. Nós vamos encerrar a live. E em cima da palavra do querido, eu queria passar algo para a igreja. Levante a mão para o alto. Senhor, agora abençoa teus filhos que estão em casa. Que essa palavra flua, acrescente, dê realmente propósitos novos nessas famílias. Esse irmão, essa irmã, esse querido desviado, esse querido que está realmente, eu quero pedir para o Senhor ir lá na vida do Carlos. Senhor, que o Senhor transforme e liberte ele daquele mal, traga ele para a tua presença de verdade e faça realmente algo sobrenatural. Nós vamos encerrar a live. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos. Digam: